Hoje é ceia, né? Amém, amados? Gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 14. Vou falar hoje sobre um tema, né? E, na verdade, eu iria ministrar no domingo passado, mas como houve o batismo, né? Aí ficou para hoje, né? E que, na verdade, eu não estava na escala, né? Eu vim para a escala para substituir uma pessoa que não pôde estar na escala. Eu já vinha meditando nesse assunto, né? Há muito tempo. E quando aí eu fiquei orando, meditando para saber que assunto realmente eu iria ministrar, né? Então realmente veio esse, que é falar sobre a questão da murmuração. É interessante que na quinta-feira a Cláudia falou sobre o amor, né? E ela tocou sobre essa questão das palavras, né? E a gente pensa mais que às vezes a murmuração, né, é só resmungar, mas ela tem todo um contexto. A gente precisa ter essa consciência. Porque nós que somos da fé, a gente fala muito sobre a questão das palavras, né? Como deve ser a palavra do justo, que a fé, né, ela tem uma voz. Mas só que a gente não pode, amados. Há uma frase de Joyce Meyer, eu vou parafrasear, que eu gosto muito, que ela fala o seguinte, que às vezes o cristão, o crente, né, ele fica oscilando. Ora, ele está na carne, né, nas suas emoções, tal. Aí depois, quando precisa de algo de Deus, ele vai e está no Espírito. Orar, conversar a palavra de Deus, né? Aí ela diz o seguinte, chega um momento, você começa a dar certo, mas chega um momento que isso aí não vai dar certo. Não vai ter força. Porque você não pode ficar oscilando. Né? Quando nós fomos restaurados, né, do reino das trevas para o reino da luz, foi-nos postos dois caminhos, apenas dois caminhos, ou da carne ou do espírito, ou da fé, da confissão, da palavra, ou da dúvida. Então, a murmuração, amados, é um dos pecados, amados, que muito desagrada a Deus. E gostaria que vocês abrissem aí no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 14 e 15. Filipenses, capítulo 2, versículo 14 e versículo 15. Ele diz o seguinte: fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiro no mundo. Então, veja só, amados. Quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta para os Filipenses, né, Filipos já era uma cidade, né, da província de Roma. Né? Ela se tornou província de Roma no ano 146, né, e era ela uma das colônias principais de Roma. Ela herdou esse nome de Filipos exatamente do pai de Alexandre o Grande, né, Filipe II. Né, e em 146 a.C., ela se tornou uma das províncias de colônia de Roma. Essas colônias eram cidades principais, né, onde a qual a Filipos ela ligava tanto para a Europa, como também ligava para a Ásia. E eram cidades estratégicas. Interessante, mas é que toda a colônia romana, ela tinha um estigma. Que ela se orgulhava do status de Roma. Por quê? Porque na colônia romana, eles criavam, assim, miniatura de Roma. Então, se vestia como romano, como Roma, se falava como romano, a cultura era a cultura romana, né? Adorava aos deuses romanos, eles se orgulhavam da sua cidadania romana, né? Os seus líderes, né, eles tinham títulos romanos. Então, tudo que girava em cima de uma colônia romana era exatamente tudo que fosse relacionado à cultura romana. A gente vê aí esse orgulho que eles tinham da cultura romana, porque quando o apóstolo Paulo vai para Filipos, que Filipos era a primeira cidade da Macedônia, ou a principal, se você vê aí lá em Atos 16,
quando o apóstolo Paulo ele vai para a Macedônia, né? Na segunda viagem de Paulo, né? Ele tenta ir para Troade, aí Deus o impede. Ele tentou vários caminhos, Deus o impediu. Mas quando ele teve um sonho, ele estava dormindo, que ele teve uma visão, da qual o homem dizia, olha, vem e passa para a Macedônia, ele entendeu que a Macedônia era o local que ele tinha que ir. E Filipos era a primeira cidade, era a principal cidade da Macedônia. E o orgulho deles era tanto, amados, que quando o apóstolo Paulo, ele expulsa um demônio de uma mulher lá, né, que era adivinha, que quando o apóstolo Paulo, toda vez que o apóstolo Paulo passava, essa mulher ficava adivinhando, olha, esses homens, eles são profetas do Deus vivo, né? O apóstolo Paulo se incomodou com aquilo ali e percebeu que aquela mulher tinha um espírito de adivinhação e expulsou aquele espírito. E quando aqueles senhores daquela mulher viram que o seu lucro havia sido desfeito, pegaram Paulo, levaram para as autoridades e diziam, olha, esses homens são judeus, né? Eles pregam costumes, coisas que não é costume a nós, cidadãos romanos. Para você ver o orgulho daquele povo. Então, aquele povo, amados, era um povo onde a qual, quando Roma, ele entregou Filipos à sua colônia, ele levou pessoas de diversas localidades. Então, eram pessoas de culturas diferentes, que adoravam a Deus diferentes, que representavam filosofias diferentes. Então, eles tinham o seu modo de vida, de viver. E quando o apóstolo Paulo, ele fala para os filipenses, ele está dizendo, olha, para que vocês possam resplandecer, né, nessa cultura que vocês estão, vocês têm que viver sem murmuração nem contenda. Porque os cidadãos romanos, eles vivem de acordo com a cultura romana, mas a igreja, ela vive de acordo com a cultura do reino. Então, ele está trazendo exatamente aqui, amados, como uma estrela, ela brilha no céu, na escuridão do céu, assim a igreja, ela também precisa brilhar como luzeiro na cultura, na sociedade onde ela vive. Amém, amados? E sabe, amados, que essa carta é um chamado à unidade. Por quê? Porque a igreja de Filipos, ela estava passando por um problema de desunião. Se você começar aí a ver em Filipenses capítulo 2, o apóstolo Paulo vai dizer logo, né, se após alguma exortação em Cristo, né, penseis a mesma coisa, né, tenhais o mesmo amor, nada façais por partidarismo, nem glória, né, mas por humildade. Por quê? Porque estava havendo um problema de desunião naquela igreja. E depois que o apóstolo Paulo ele exorta aquela igreja, o modo como ela não deve viver, ele vai dar o exemplo de Cristo, que Cristo, né, se esvaziou de si mesmo, né, ele sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se humilhou, assumindo a forma de servo. E que nós devemos ter o mesmo exemplo de Cristo. Depois ele vai falar sobre o desenvolvimento da salvação. Desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como efetuar. Aí ele vai entrar aqui, né, nesse texto que a gente leu, e fazer tudo sem murmuração nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. O termo, amados, grego para murmuração, conota um espírito de descontentamento e teimosia, como o que caracterizou os israelitas no deserto. E o termo grego para contendas significa interrogatórios, questionamentos ou dúvidas. Então, veja, ele fala sobre duas coisas, contendas e murmuração. Mas eu quero falar aqui sobre murmuração. Eu vou trazer a definição de murmuração no dicionário português, né? Conforme o dicionário, murmurar é soltar queixumes, lastimar-se, queixar-se em voz baixa, falar mal, apontar faltas, formar mau juízo de alguém ou de alguma coisa. Não é? No léxico grego, ele tem o significado de falar em particular e em voz baixa, né? Declarar descontentamento secreto e zangado, expressar reclamações indignada, conversa resmungona, murmuradora. Veja, geralmente a murmuração está imbuída em descontentamento, insatisfação e queixa. A gente tem um exemplo clássico aqui, um exemplo para a gente ganhar tempo, Mateus 20, 11, fala o seguinte, mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo, estes últimos trabalhadores trabalharam apenas 1 hora, contudo,
igualaste a nós que suportamos a fadiga do calor do dia. Veja, murmuraram. O que é que esse contexto está dizendo? É a parábola do trabalhador. Né? A Bíblia fala que um certo dono de uma vinha saiu logo cedo para procurar trabalhadores, aí viu pessoas que estavam lá ociosos e chamou para trabalhar para a vinha e combinou um denário ao dia, do dia, o salário do dia. Ó, você trabalha, no final do dia eu vou te dar um denário. Depois, quando foi 9 horas da manhã, ele saiu, viu outras pessoas que estavam lá sem trabalhar e disse: "Oxe, por que vocês estão sem trabalhar? Venham trabalhar na vinha." Aí, 9 horas. Meio-dia, de novo, 3 horas da tarde de novo, e por fim, às 5 horas da tarde, ele viu que ainda havia pessoas ociosas. Ele disse: "Não, venham trabalhar na vinha." Quando chegou às 18 horas, ele mandou, né, pagar os trabalhadores, começando pelos últimos. Um denário. Então, aqueles primeiros que chegaram de manhã logo cedo, quando viram que ele pagou um denário para aqueles que trabalharam 1 hora, achou que eles também iriam ganhar mais. Quando o dono da vinha também pagou a ele um denário, eles fizeram o quê? Murmuraram. Se queixaram. Murmuração, queixa. Aí, qual é a resposta do dono? Olha, eu combinei com você, não foi um denário? Porque, veja, eles ficaram descontentes porque o outro trabalhou apenas 1 hora e eles trabalharam o dia todinho, suportando a fadiga do dia e achavam que eles tinham que receber mais. Só que o combinado com eles foram um denário pelo dia, não foram 2 nem 3. Então, veja, a murmuração sempre vai estar, amados, imbuída de descontentamento, insatisfação e queixa. Você quer ver um outro exemplo? Lucas capítulo 5, versículo 30, diz que os fariseus e seus escribas murmuraram contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Insatisfação. Porque eles achavam que eles não deveriam fazer isso aí. Agora, eu quero te dar aqui algumas características de um murmurador. Isso aqui eu peguei de um livro que eu tenho em casa, né, de Sinomar Fernandes, livro Murmuradores, que fala o seguinte: o murmurador é aquele que na tua presença te beija, mas por detrás te apunhala. O murmurador vive à caça dos defeitos alheios, mas nunca aceita falares dos seus erros. O murmurador vê tudo sujo, mas nunca se lembra de limpar os próprios óculos. O murmurador é aquele que, não conseguindo atingir o seu alvo, procura um culpado para apedrejar, justificando assim o seu insucesso. O murmurador é aquele que hospeda alguém e lhe dá o melhor. Quando termina a hospitalidade, xinga o visitante até a 3ª e 4ª geração. Quando o murmurador abre a boca, o diabo lhe dá a munição. E aí, quando eu vi isso daqui, me veio um pensamento, uma inspiração. Veja, cuidado para você não ser daqueles que diz ser sensível a ouvir ao Espírito, mas fala o primeiro pensamento que o diabo coloca na sua mente. Entendeu, amados? Tem muito crente que é assim, espiritual. Ah, porque Deus falou comigo. Porque isso, porque eu estou aqui, o Espírito Santo fala comigo. Mas o primeiro pensamento que o diabo coloca na mente dele, para xingar o outro, ele vai lá e fala. Ele não controla a língua. Isso daí é um sinal de murmuração. Amém? E sabe, mas que a Bíblia nos adverte para sermos tardios para falar. Tiago fala sobre isso aí. Né? Seja pronto para ouvir, né? Tardio para falar, tardio para se ir. E sabe que vários textos, a Bíblia nos adverte sobre isso aí. Aí, para ganhar tempo, eu vou ler aqui, ó, Provérbios 11:12. O homem prudente, este se cala. Provérbios 13:3. Quem guarda a boca, conserva a sua alma. Ó, esse texto daqui, eu vou dizer, ó, eu já tenho esse texto há mais de 15 anos, 20 anos. Porque quando ele fala aqui, ó, quem guarda a sua boca, conserva a sua alma, isso ele está dizendo um princípio bem claro, amados, que o falastrão, o tagarela, entendeu? Ele vai ter investidas nas suas emoções por causa da sua boca. Então, se você quiser ter uma vida de paz, de sossego, você precisa controlar a sua boca. É um princípio, Provérbios 17:27. Quem retém as palavras possui o conhecimento.
Provérbios 21, 23 fala o que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. Amém, amados? E sabe, amados, que o murmurador, ele fala de tudo e de todos. Eu até coloquei algumas coisas aqui, Ele fala contra o dirigente do culto, a esposa do pastor, os pregadores que sabem menos que ele, o carro novo do pastor, o tema ou o assunto da pregação, o som da igreja, o diaconato, a cantina, a criança que corre no corredor da igreja. Ele murmura contra o vizinho, contra o preço alto dos alimentos, contra o preço alto do combustível. Pegou o ônibus, o motorista foi devagar, murmura. Se correu demais, murmura. Não foi do jeito dele, murmura. Não foi segundo, amados, o modo dele pensar, murmura. Não foi a maneira dele pensar, o jeito dele, murmura. Por isso que a gente precisa tomar cuidado, porque a gente, amados, a natureza carnal é uma natureza resmungona. E a carne, ela precisa ser colocada em sujeição ao espírito. Sabe, amados, que a murmuração, esse texto de Filipenses, eu gosto disso aí, porque é uma ordem que o apóstolo está dando à igreja, é uma ordem. A murmuração não pode fazer parte do corpo de Cristo. Não pode fazer parte da nossa vida. Sabe, amados, a murmuração foi um comportamento que caracterizou a incredulidade do povo de Israel e a sua desesperança na providência divina. Eu gostaria de trazer a vocês, alguns exemplos da murmuração lá do povo de Israel. Aí eu gostaria que vocês abrissem lá em Êxodo capítulo 15, versículo 22 ao 27. Êxodo capítulo 15. Eu vou te dar 6 exemplos do povo de Israel para você entender como Deus, ele age em relação à murmuração. Amém, amados? Veja, o primeiro exemplo. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sul. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que haveremos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor. E o Senhor lhe mostrou uma árvore, lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deus deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou, e disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Vê que coisa. O texto é bem claro. Saíram do deserto, e caminharam 3 dias. Veja, 3 dias foram suficientes para o povo de Israel se esquecer da grandeza de Deus. Foram suficientes para o povo de Israel se esquecer do feito de Deus. Eles haviam, amados, presenciado como Deus o livrou da mão do Egito. Eles haviam presenciado como Deus abriu o Mar Vermelho, passaram a pé enxuto, e todo o exército de Faraó foram mortos, sucumbiu. Eles presenciaram o cântico de Moisés. Depois Miriam pegou o tamborim e dançaram. A gente pode dizer, assim, a gente trazer para hoje, aquele culto, eles presenciaram e participaram, do mover do Espírito, da unção, do corta-laço, do pula, do correr, mas 3 dias depois, já havia esquecido. 3 dias depois é a quarta-feira. É um culto domingo e uma coisa ruim que não te agrada, que acontece na quarta-feira. Agora, sabe o que eu acho interessante, amados? É que Deus, ele converte essa murmuração em graça. Veja, aqui a gente tem, nesses 3 textos primeiros que eu vou falar para vocês, uma base bíblica para mostrar que Deus é bom, que Ele é misericordioso, que Ele nos ama. Porque as pessoas falam aí dizendo que o Velho Testamento, que o Deus do Velho Testamento é um Deus de ira. Isso não é verdade.
Porque o que foi que Deus fez? Deus não puniu o povo. Deus mostrou a Moisés um arbusto, Moisés joga na água e aquela água se torna doce. Mas Deus ali lhe dá o quê? Um estatuto, que é esse texto que a gente conhece muito bem, né? Nós da fé falamos muitos. Se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto dentro dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Deus está dizendo para aquele povo, ó, você pode confiar em mim. Ó, fica tranquilo, eu vou cuidar de vocês. Ó, vocês não vão morrer no deserto. Deus lhe deu uma promessa, mas aquela promessa não entrou no coração do povo. Aí a gente vai agora para Êxodo capítulo 16. Sim, mas antes de ir para Êxodo 16, olha só, interessante. A gente viu que, quando eles saíram de Mara, eles foram para quê? Para Elim. Onde havia o quê? 12 fontes, né? E 70 palmeiras, 12 fontes. Aí eu fui pesquisar isso aí, né? Sabe, amados, a distância de Mara para Elim era só e somente 11 quilômetros. Ou seja, 3 horas de caminhada. Veja, Deus estava conduzindo o povo, né, para um manancial, né, de fontes e de palmeiras. Eles estavam apenas a 3 horas de caminhada. Mas eles se impacientaram porque viram uma água amarga e murmuraram contra o Senhor. Impaciência. Deus estava conduzindo eles por melhor. Né? Se você observar, você vai ali na Praça da Sudene, você faz 1 hora de caminhada, você caminha 5 quilômetros. 2 horas, 10 quilômetros. Aquele povo, como estava no deserto e tinha, né, bois, essas coisas, animais, aí você vai diminuir o passo dele, você vai dar nessa hora de 3 horas só a mais, ou no máximo 3 horas e meia. Mas, porque no meio do caminho encontrou algo, amados, que não satisfez aquilo, a necessidade dele, a murmuração contra o Senhor. Mas Deus entendeu aquele povo, porque aquele povo ainda estava aprendendo a caminhar com o Senhor. Aí quando a gente vê aí em Êxodo 16, versículo 1 ao 4, vai o seguinte, ó, a partir de Elim, veja, saíram de Elim, né, onde havia lá as palmeiras, né, 12 fontes de água e 70 palmeiras, saíram dali para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, né. Aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram do Egito, toda a congregação de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Veja, agora, 2 meses, veja, 2 meses depois que saíram do Egito. Né? O que é que eles murmuraram, amados? Disseram ali, quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito. Olha que loucura. Aquele povo, quando estava no Egito, eles clamavam ao Senhor por livramento. Agora, eles estão murmurando, dizendo, não, era melhor que a gente estivesse lá. Agora, veja qual o motivo da murmuração. Quem nos dera tivesse morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados às panelas de carne e comíamos pão à fartura. Pois nos trouxestes a esse deserto para nos matardes de fome toda esta multidão. Agora ele reclama de comida. Em primeiro lugar, foi a água que não era doce, não podia beber, agora era comida. E aí ele está dizendo que era melhor que eles tivessem ficado no Egito e morresse lá no Egito. Mas lá ele clamava. E sabe que mais uma vez, Deus transforma isso daí em graça, e estende a graça sobre aquele povo, porque manda codorniz para o povo e o maná. É aqui que a gente vai ver nesse texto, mais na frente, que você vai ver quando Deus manda o maná para aquele povo. Versículo 12. Ó, tenho ouvido, o Senhor disse a Moisés, tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Diz-lhes, ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus. Então Deus novamente presenteou o povo com maná. Sabe, amados, aquele povo, ele era imediatista. Eles não refletiam, não pensavam no futuro, ele não tem expectativa do futuro, e nem confiança em Deus. Então, tudo que acontecia no momento,
Era reclamação e xingamento. Agora a gente vai agora para Êxodo, capítulo 17. A gente vai ver que agora eles vão sair aí do deserto de Sim, né, e vão se acampar em Redefim. Ele vai dizer aí, capítulo 17. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo as suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Né? Então, eles contenderam com Moisés. Aí vai aí no versículo, para a gente ganhar tempo, o versículo 4. Então Moisés clamou ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apredejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: passa adiante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo a mão o bordão que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha de Horebe, ferirás a rocha e dela sairás águas, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciões de Israel. Lá em Mara, né, a água era amarga, Deus mostrou a Moisés um arbusto, ele jogou na água, a água se tornou doce. Agora aqui, Deus mostra a Moisés uma rocha, Moisés fere a rocha e a rocha dá água. Mais uma vez você vê que Deus ele não está punindo o povo. Veja, Deus não está, amados, aqui se irando com o povo. A gente vai ver, amados, depois, o povo ele está caminhando para o Sinai. Agora aqui eu quero dar aqui, amados, a diferença de 3 coisas importantes para a gente entender. Né? Clamor é diferente de lamento, que é diferente de murmuração. Quero que vocês entendam isso aí. Veja só. O que é clamor? Clamor é confiar em Deus e clamar por ajuda, quando não sabemos o que fazer, nem como fazer. Você veja que a resposta de Moisés, quando o povo, lá em Mara, murmurou contra ele, e aqui foi bem claro, Êxodo 15, 26, e Êxodo 17, 4, diz que Moisés clamou ao Senhor. E Deus respondeu. Né? Lamento é derramar o nosso coração diante de Deus, dizer o que estamos passando e sentindo, mas nós ainda confiamos nele. Você quer ver um exemplo de lamento? Vê lá no Salmo 3. Salmos 3. Versículo 1, 2, depois do 3 e 5. Ele faz o seguinte, Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim, são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Aí, porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor e ele do seu monte me responde. Então veja, é derramar o coração, dizer o que está passando, sentido, mas ainda assim nós confiamos no Senhor. Outros salmos. Veja aí, Salmos 13, versículo 1 a 4. Salmos 13. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu, ilumina-me os olhos para que eu não durma ao sono da morte, para que não diga ao meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozije os meus adversários vindo a vacilar. Mas veja, é um lamento. Mas ele confia no Senhor, porque ele continua aí, no versículo 5 ele diz, no tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Então veja que é diferente. Já a murmuração é queixa, é insatisfação, é achar que Deus não está fazendo do jeito que deveria fazer. É achar que Deus deveria fazer do nosso jeito. E que o jeito dele não é o jeito correto.
Então a gente precisa entender. Lamento, clamor e murmuração. Mas veja, amado, o povo ele continuou murmurando. Não parou. E a gente fala que, vê aí que Deus leva aquele povo para o Sinai. No Sinai, Deus lhe dá estatuto. Deus se revela ao povo. Revela a sua grandeza, a lei, os estatutos. O povo agora conhece o Senhor, conhece o caráter de Deus. Então agora, Deus vai tratar da murmuração de outra maneira. Porque sabe, amados, depois que o conhecimento chega, amados, você agora vai ser cobrado de acordo com o conhecimento que você tem. Então vamos ver. Números 11, capítulo 1, versículo 2. Números 11, capítulo 11. Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor, ouvindo. Queixou-se o Senhor de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-lhes a ira, e fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu a extremidade do arraial. Então o povo clamou a Moisés, orando, e Moisés orando este ao Senhor, o fogo se apagou. Veja, Deus agora começa a tratar o povo. Porque, sabe, murmuração é desonra. Antes do Sinai, o povo não tinha o conhecimento da palavra. Mas agora ele tem. Antes do Sinai, vamos dizer assim, eles ainda não haviam sido discipulados. Mas agora eles foram e conheciam, sabiam como deveriam andar. Então agora o tratamento é diferente. Eles sabiam o caráter de Deus, amados. Como Deus, ele se manifestou lá no Sinai. Né? E como eles viram, amados, a lei, os testemunhos, eles viram quando Moisés desceu do monte e que o rosto de Moisés brilhava. E eles não podiam olhar, fitar o rosto de Moisés, a ponto de Moisés ter que colocar um véu para poder falar com o povo. Então, além deles ter tido a experiência pessoal com Deus, de todos os milagres, agora eles tinham conhecimento da vontade de Deus, da palavra dele. Então agora é diferente. Mas veja só. Veja aí que no versículo 4 ele diz o seguinte, e o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram, quem nos dará carne a comer? Aí veja só, lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se-nos a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão este maná. Olha que loucura. Eles agora, amados, murmuraram do maná, aquele maná que foi a providência de Deus, quando eles reclamaram lá atrás, no Êxodo, antes do Sinai, porque não tinha pão nem carne, e Deus deu o maná. Agora eles estão dizendo que estavam enjoados do maná. O maná foi uma providência divina, amados. Para aquele povo, eles diziam, a gente só tem isso aí para comer. No Egito a gente tinha pepino, a gente tinha peixe de graça. Mas lá eram escravos. Lá eram oprimidos. Deus estava tirando o povo para que eles vivessem livre, para que eles entrassem numa terra que não era deles, terra de leite e mel, a terra que Deus havia prometido a Abraão, mas aquele povo, no processo, no caminho, não, lá era melhor. A gente era oprimido, mas lá era melhor. A gente comia de graça, o que a gente queria comer, a gente tinha. Aqui não, a gente só tem esse maná. Sabe, amados, que Deus ouviu Moisés. Mais uma vez, manda cordonices para o povo. Mas sabe que, vai lá no versículo 33. Veja, estavam ainda a carne entre os seus dentes, quando eles estavam comendo aquela carne dos cordonices, antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo e o feriu com praga muito grande. Por quê? Porque agora a murmuração foi contra uma provisão divina, um maná. E
que se você for ver, a Bíblia fala que quando o povo de Israel chegou na terra de Canaã, que passaram a comer do fruto da terra, Deus cessou de dar o maná. Ou seja, o maná era uma provisão de Deus para que o povo não passasse fome, não passasse necessidade no deserto. Todo dia o maná. Agora o povo murmura contra o maná. Agora, vê, a murmuração agora é contra Moisés, capítulo 2, versículo 1 e 2. O povo não entendeu. Agora veja, falaram Miriam e Arão contra Moisés. Os irmãos, Miriam e Arão eram irmãos de Moisés, né? Falaram contra Moisés por causa da mulher cuxita, ou seja, uma mulher etíope que ele tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. Aí disseram, porventura tem falado o Senhor somente com Moisés e não tem falado também por nós? E o Senhor o ouviu. Veja, agora era uma casa familiar, porque eram 2 irmãos. Sabe aquele tipo de murmuração, quando a pessoa faz uma coisa que você acha que ele não deveria? Se meter no gosto do outro, porque acha que a sua opinião deve prevalecer a dele. Então, eles acharam porque Moisés tinha se casado com uma mulher estrangeira, que era etíope, entendeu? Mas sabe, amados, que o real motivo não era esse. O real motivo é porque eles estavam insatisfeitos por ocupar o segundo lugar. É só você ver aí, no versículo 2, está bem claro aí, amados, que a real intenção de Miriam e Arão murmurar contra Moisés, o verdadeiro motivo, é porque eles não estavam contentes por ocupar o segundo posto em Israel, pois disseram, versículo 2, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés, e não tem também por nós? Veja, a inveja da posição que Moisés ocupava, corroía por dentro. Só que eles não tinham motivo para falar. Aí quando Moisés casou com uma mulher estrangeira, encontrou um motivo para falar de Moisés. Sabe que o destravar disso aí é que Deus feriu Miriam com lepra. E Moisés teve que interceder. E se você olhar, amados, esses textos que eu te passei aí, todos eles, sem exceção, Moisés intercedeu pelo povo. O povo murmurava, aí Deus tirava. Aí Moisés intercedia pelo povo. E sabe que a gente precisa ter cuidado de a gente não murmurar com a pessoa, porque se aquela pessoa não souber e não orar pela gente, e aí? Aí vem uma adversidade e a gente vai padecer, amados. E Moisés intercedia pelo povo. Aí agora, amados, Números 14, versículo 2 e 3. Agora a murmuração, amados, é de toda a congregação contra Moisés e Arão. E aí, esse texto a gente sabe, porque Moisés envia 12 espias para a terra, para espiar a terra prometida. Aqueles espias voltam, né? Aí inflama o povo, olha, a terra é boa, filé. Mas só que a gente não tem condições, não. Tem gigante lá, a gente era como gafanhoto para cima dele, não tem condições. E aquele povo murmura contra Moisés e Arão. Eles insinuaram, dizendo, olha, que Deus havia trazido lá para eles perecer a espada. Você nos trouxe aqui para a gente morrer a espada e para que nossas mulheres e filhos fossem tomadas como cativas, como escravas. Insinuaram, mas que Deus era um Deus sanguinário. Que Deus tirou do Egito lá, para não morrer no Egito, mas para morrer nas mãos dos cananeus. A despeito de todos os milagres que Deus, e toda a provisão que Deus fez no meio do caminho. E sabe qual é a resposta final desse povo? É que aquele povo não puder entrar na terra prometida. Qual o castigo de Deus para aquele povo? É que eles iriam voltar para o deserto e caminhar 40 anos, um dia por cada dia que eles tinham espiado a terra, porque não confiaram nele. Isso aí a gente vê, Números. Veja aí no versículo, interessante, mas
O primeiro, eles duvidaram, murmuraram do Senhor diante dos desafios que eles olharam. Veja, versículo 26, versículo 27, de Números 12. Na verdade, Números 14, né? Números 14. Até quando sofrereis esta má congregação que murmura contra mim? Isso é Deus falando. Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Diz-lhe, por minha vida, diz o Senhor, como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Vê o versículo 30. Não entrareis na terra, a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Que é Josué e Caleb. Versículo 34. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representará um ano. Levarei sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e tereis a experiência do meu desagrado. Agora, vem o versículo 36. Porque aqueles espias, aqueles 10 espias que inflamaram o povo, aqueles 10 espias, os homens que Moisés mandara, versículo 36, espiar a terra, e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, inflamando a terra, esses mesmos homens que inflamaram a terra, morreram de praga perante o Senhor. Deus tratou com aqueles homens de imediato. Veja, aquele povo, eles não pararam de murmurar. A longanimidade de Deus sempre estendida sobre eles, até que no final tiveram o preço da sua murmuração. Como falastes. Sabe, amados, que a nossa boca, ela reflete a condição do nosso interior. Por isso que a gente precisa ter cuidado com a murmuração. A gente pode ver assim, o seguinte, mas eu posso desabafar? Olha, desabafar é diferente de murmurar. Você pode desabafar, sim, né? Se você tem uma pessoa que você confia, né? Que você pode desabafar, mas que cada pessoa vai te dar conselhos, né? Você pode desabafar. Geralmente, uma pessoa tem sempre a pessoa tem um amigo de confiança, né? Mas quando você vai a essa pessoa, você está indo a essa pessoa. Você não está indo a 3, 4, 5 pessoas, já é essa pessoa. Né? E essa pessoa vai ouvir, vai orar com você e não vai passar para outra. Entendeu? Desabafar é diferente de murmurar. Porque geralmente o murmurador, ele inflama os outros. Ele fica procurando, né, uma oportunidade para falar, rapaz, tu viste, fulano, eu estava aqui, meu irmão, mas Fred chegou ali, oxi, meu irmão, aí Fred não está nem sabendo, às vezes foi uma besteira, o murmurador é isso. Né? Rapaz, tu viste, Deus, rapaz, ele botou uma cara feia, falou mal comigo, não sei o quê, né? Mas, se a pessoa vai desabafar, né, ele vai chegar ao seguinte, rapaz, eu queria falar contigo, porque, rapaz, eu estava ali, né, eu não fiz nada, aí Natan, rapaz, ele veio assim, deu um empurrão em mim, não sei o quê, né? Aí você vai pegar uma pessoa, aí a pessoa vai te aconselhar, não, rapaz, mas pode ser que ele foi sem querer, não sei o quê, ele vai te aconselhar. Você não vai chegar no 3, 4 pessoas, vai dizer, rapaz, eu estava ali e Natan me empurrou assim do nada, me provocando. Né? Aí você já inflama a pessoa. Aí nem sabe que às vezes a Natan vinha aqui e ia cair, né? Aí para não cair, chegou assim, bateu em você, tropeçou. Aí a murmuração, quem tem o espírito murmurador, mas ele sempre vai aumentar os fatos. Ele não vai nem procurar saber o que aconteceu. Por isso, amados, que a boca, ela reflete a condição do nosso interior. Né? Isso aí, lá em Mateus, capítulo 12, versículo 37, a gente conhece bem esse texto, né? Mas na versão NBV, que é a Nova Bíblia Viva Português, Mateus 12, 37, diz o seguinte, as suas palavras agora refletem o seu destino depois. Por elas vocês serão justificados ou condenados. Por isso, amados, que é melhor ficar de boca calada do que falar sem refletir. Provérbios 17, versículo 28, diz o seguinte, até o insensato
quando se cala, é tido por sábio. E sabe, amados, que o amor, ele é restaurador. Essa frase, eu gostei muito, assim, que eu peguei essa frase do manual do Centro de Cura, quando fala sobre amor. O amor é restaurador, amados. Ele não vai espalhar o erro dos outros, não. Gálatas capítulo 1, versículo 3 e 4, ele fala o seguinte: ó irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura, e guarda-te, para que não sejais também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprirei a lei de Cristo, porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Sabe, amados, as palavras, elas direcionam a nossa vida. 2 Coríntios 4,13, todo mundo gosta desse texto. Né? Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso que eu falei, também nós criamos, por isso também falamos. O apóstolo Paulo está citando lá, né, o salmista, lá no Salmo 110, que o salmista Davi diz que, ainda que ele tenha tido, eu estou aflito, mas o salmista, ele cria na intervenção de Deus. Ele cria que Deus poderia salvar ele, amados. Veja, o espírito da fé, ele interage com a nossa fala. Então a gente não pode, amados, ficar sou da fé e murmurar. Porque, amados, às vezes tem pessoas que, eu peguei essa frase aqui, ó, do pastor Hélio Peixoto, né? Ele fala o seguinte, ó, às vezes estamos convivendo com situações que estão se perpetuando pelas declarações dos nossos lábios. A pessoa vem declarando que é um fracassado, que é um fracasso, que está cansada, que não aguenta mais, e isso vai dando substância para as coisas se perpetuarem. Pastor Hélio Peixoto. E sabe, amados, as palavras dos justos. Né? Por que falamos certas palavras? Por que falamos? Se a gente sabe que nós, como cristãos, não devemos murmurar. Lucas 6, 45. O homem do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Aí, eu peguei essa frase também desse pastor Hélio Peixoto, vê, a boca é o veículo final para sair algo que já está dentro. É a expressão de algo que já foi instalado. Se está dentro, se está instalado, não tem como. Não tem como de um coração sair palavras destrutivas, de um coração bom. Da mesma forma, não tem como de um coração mau sair palavras más. Mas se nós que temos um coração bom, permitirmos, amado, que pensamentos venham para o nosso interior, para o coração, esse pensamento, logo, logo, vai sair em forma de palavras. A nossa responsabilidade em relação às palavras, Salmos 15, versículo 3, ele fala, quando o salmista fala, né, Senhor, quem haverá de morar no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo templo? Né? Ele vai falar no versículo 3, né, o que não difama com a língua, que não faz mal ao próximo, nem lança injúria. Né? Ó, difamar é falar mal contra a honra de alguém. Veja, se você tiver de falar algo contra alguém, fala para a própria pessoa. Fala para a própria pessoa. Não fala por trás, amados. Ó, injúria é atribuir qualidades negativas ao outro. É xingar. Né? Seu doido. Seu isso. Porque não gostou. Rapaz, tu é um doente, é. Isso é xingar. Sabe que tem muito crente, amados, com esse tipo de palavra? Aí depois, quando chega na hora do louvor, quer louvar a Deus. Aí quer sentir a presença de Deus. Mas como? Sabe, amados? Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação. Cara, esse texto aqui, veja o que o apóstolo Paulo está dizendo, ó, você não vai falar nenhuma palavra boa, ó, mas não é só isso não, entendeu? Somente a palavra que for boa. Então veja o filtro que o apóstolo Paulo está dando, ó, não saia da vossa boca palavra torpe, tá certo, só palavra boa, tá certo, então eu vou falar a palavra boa, beleza, mas ainda assim ele está dizendo, você só vai falar a palavra boa se for para edificação. Ou se aquilo que tu vai falar não vai edificar, então não fala.
Ele está dando aqui, amados, uma doutrina clara para a tagarelice. Para você deixar de ser tagarela. Ó, o versículo 31, do mesmo versículo, ó. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia e bem assim toda malícia. Eu fui pegar o significado de amargura. A amargura é um tipo de pessoa, de rancor. A pessoa com amargura tem uma tendência natural de reclamar e de se queixar de tudo. Aí o que Provérbios fala? Veja, as palavras dos justos. Provérbios 12, 18, diz que as palavras dos sábios são remédio. Provérbios 15, 4, a língua serena é árvore de vida. Murmuração não combina conosco. Aí eu peguei aqui uma frase de Charles Capps, né? Ó, se você não puder dizer algo de bom, não diga nada. Ainda bem que não foi eu, né? Charles Capps, se você quiser ver, esse homem é um homem da fé. Tem vários livros aí na livraria sobre ele. Sabe, amado, a murmuração não condiz com o justo, pois essa não são fruto dos seus lábios. Ó, Provérbios 16, 23. O coração do sábio é mestre da sua boca. Provérbios 10, 11, a boca do justo é manancial de vida. Provérbios 10, 31, a boca do justo produz sabedoria. E Provérbios 10, 32, os lábios do justo sabem o que agrada. Aí se você achou bom essa frase de Charles Capps, eu tenho uma outra para você. Que ele diz o seguinte, ó. Você pode dizer que crê na Bíblia, mas se não controla a sua língua, ela se tornará a palavra ineficaz para você. Veja, a responsabilidade do cristão de controlar a sua boca. Aí eu vou pegar uma outra palavra, uma outra frase de L. Peixoto. Ele fala o seguinte, ó, a atmosfera que governa tudo que está ao nosso redor é regida pelo conteúdo das palavras que pronunciamos. Veja, João capítulo 6, versículo 63. Jesus disse, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Né? Ó, o Espírito é o que vivifica, ou seja, a essência da vida procede do nosso interior. A carne para nada aproveita, ou seja, se uma pessoa tem uma mentalidade carnal, a sua boca e palavras são carnais. E a mentalidade carnal e toda a sua conduta para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida, ou seja, nós devemos abrir a boca para proferir vidas sobre nossa família, sobre nosso trabalho, sobre nossos irmãos, sobre nossa igreja, sobre nosso futuro. E não, amados, para murmurar, amados, sobre tudo que está relacionado a nós, assim deve ser a nossa palavra de vida. E sabe que a gente hoje aqui estamos comemorando a ceia do Senhor. E sabe que Jesus é o nosso exemplo. E sabe que o principal exemplo que a Bíblia fala sobre Jesus, ser nosso exemplo, é exatamente na questão dele controlar suas palavras. Veja lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. 1 de Pedro, capítulo 2, o versículo 21. Porquanto, para isto mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com traje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Que coisa interessante, amados. Se Jesus tivesse revidado a ameaça, se Jesus ele tivesse resolvido do jeito dele, ele não teria cumprido o propósito, o desígnio de Deus para a vida dele. Porque o texto, depois que fala isso, ele continua no versículo 24, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro, os nossos pecados,
para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a sua justiça. Por suas chagas fostes sarados. Veja que ele faz, amados, uma ligação entre a redenção e a maneira como Jesus se portou quando estava aqui na carne. Sabe, amados, Hebreus capítulo 5, versículo 7. Para que a gente possa encerrar, já partir para encerrar, Hebreus. Capítulo 5. Versículo 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, veja, amados, ele oferecia forte clamor e lágrimas. Isso aí também deve ser a nossa posição. Ao invés da gente, amados, resolver do nosso jeito. Por isso que ele se tornou o autor da salvação, amados. E sabe, amados, que a causa e a solução da murmuração é simples. A causa é a insatisfação. Hebreus 13, 5 fala que nós devemos contentar-vos com as coisas que tendes. E Tessalonicenses ele vai dizer, em tudo dá graças, porque essa é a vontade de Deus. Amém, amados? Veja, não é dar graças pelas coisas ruins, mas é manter uma postura de gratidão a despeito de qualquer coisa que venha acontecendo na nossa vida. Gratidão. Porque, sabe, amados, Deus, ele trata com murmuração. Depois que você tem o conhecimento da palavra, hoje que vocês têm, a maneira como Deus vai tratar com cada um de nós é diferente. Você viu que com o povo de Israel, antes do Sinai, Deus tratava com graça e misericórdia, porque eles não conheciam. Mas depois de ele conhecer, Deus, amados, ele tratou aquele povo. Por isso, nós devemos fazer tudo sem murmuração, nem contenda, para nos tornarmos irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus no meio dessa geração, no meio desse mundo, para que a gente possa refletir a vida de Deus e o caráter de Deus aí, nessa geração. Amém?